tá bom? Vamos ler aqui 1 Tessalonicenses, antes de nós entrar no tema, só para a gente refletir um pouco sobre isso, ressaltar um pouco sobre isso que eu estou falando. Falta de embasamento, falta de entendimento, falta de busca. E com isso, a gente sofre muito na nossa vida espiritual e, obviamente, na vida ministerial. Abra sua Bíblia aí rapidamente no capítulo 5. Amém? Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 19 em diante. Olha só o que está escrito. Não extinguais o Espírito. Não extinguais o Espírito. O verso 20 está escrito, não desprezeis as profecias. Verso 22, abstém-vos de... Verso 21, examinai tudo. Olha a sua sequência, porque tudo isso aqui está ligado, não tem nada desconectado. É uma coisa traz a outra. Então não tem nada desconectado aqui, está tudo conectado. Amém? Primeiro, não extingais o Espírito. E depois vem 20, não desprezei as profecias. Terceiro, verso 21, examinai tudo, retende o bem. Verso 22, abstém-vos de toda aparência do mal. Verso 23, que é o texto pelo qual Paulo quer chegar aqui, é o texto principal aqui, é onde ele quer chegar, num objetivo. Ele traz uma série aqui de ensinamento para que aconteça algo na vida dos servos de Deus. Porque ele está falando com a igreja. Tá? Ele está falando com uma igreja convertida em Cristo Jesus, que está agora na sua caminhada no Senhor. Então o verso 23 está escrito, o mesmo Deus de paz. Olha só. Vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda, ele está falando da vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. Ele está falando da vinda do Senhor. Então, o que nós aprendemos em tudo isso aqui? Primeiro, quando que nós apagamos a chama do Espírito de Deus na nossa vida? Lembrando que eu estou falando de crentes convertida em Cristo Jesus, que estão no Senhor. O texto está falando disso. Primeiro, o verso 17, voltando. Orai sem cessar. A vida do crente é orar. Ele tem que orar sem cessar. Não pode parar de orar. Porque é o único meio pelo qual o homem ele consegue ter um relacionamento e construir um relacionamento com Deus através da oração. Através da oração nós falamos com Deus e Deus nos responde em cima daquilo que falamos com Ele. Orai sem cessar. Amém? E tudo dá graça. Porque tem momento da nossa vida que a gente não dá graça. A gente fica triste, murmura, questiona por causa das circunstâncias. Mas nós que não conhecemos o trabalhar de Deus, em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ok? Então chega o texto 19. Não extinguais o Espírito. Quando eu não dou graça, ou murmuro no lugar de dar graça, ou só questiono, ou só murmuro, eu estou aqui impedindo a ação do Espírito. Quando eu não oro, eu estou impedindo a ação do Espírito. Regozijai-vos sempre, eu estou voltando, verso 16. Se alegrar sempre. Marcelo, como se alegrar na tristeza? Por causa das lutas e as tribulações que traz tristeza. Essa alegria não é alegria condicional. Essa alegria é uma alegria que vem do Espírito, que é incondicional àquilo que você está vivendo. Não importa o que você está vivendo, você tem uma alegria, porque é uma alegria que vem do Espírito, e não uma alegria que vem por aquilo que você tem, ou por aquilo que você está passando no momento. O mundo se alegra pelo que tem, quando perde se entristece. O crente é diferente, é o oposto dos céus. Os céus se manifestam dessa forma. Quando está faltando, quando há privação e quando há perseguição, há alegria dentro do crente. Por quê? Porque é uma alegria que provém do Espírito. Amém? A alegria provém do Espírito. Verso 15. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Vencer o mal com bem. Se alguém te ataca, não ataque. Se alguém fala mal de você, não fale mal da pessoa. Ore pelos seus inimigos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. A ausência disso na nossa vida vai trazer o quê?
esterilidade, vai trazer uma vida estéril, espiritualmente falando. Então, o Espírito de Deus, ele pede liberdade. O sentido que Paulo está falando aqui, não extinguais, você não apagar o Espírito. Ninguém pode apagar o Espírito. O Espírito é o próprio Deus. Mas o que Paulo está falando? Paulo está falando que a ausência dessas coisas impede a ação direta do Espírito de Deus na vida do crente. Se o Espírito de Deus não age, não tem mudança, não tem santificação, não tem crescimento, não tem fé alicerçada, não tem nada. Só vai permanecer a nossa natureza velha, como anteriormente, quando o Senhor nos encontrou. Então, quando nós desprezamos as profecias, nós automaticamente estamos extinguindo, impedindo a ação de Deus por intermédio do seu Espírito. Repito, a ação de Deus por intermédio do seu Espírito. Desprezar as profecias significa a gente não ler as profecias, ou ler e não praticar as profecias. A gente pode até ler, mas não obedecendo, a gente está desprezando as profecias, que o autor principal foi o Espírito Santo. Quem é o autor das profecias? O Espírito Santo. Primeira e segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. A profecia, ela não foi escrita por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram expirado. Deus manifestava a sua vontade, colocava dentro do homem toda a sua vontade, que é a Bíblia que temos em mãos, e eles escreviam em pergaminhos, é o que nós temos aqui. Então, se o autor das Escrituras é o Espírito Santo, é fácil de nós entender o que Paulo está dizendo quando ele diz: não desprezei as profecias. Ou seja, eu tenho que ler, entender e aplicar. O resultado disso é uma ação com liberdade do Espírito de Deus na minha e na sua vida. Não fazendo isso, não tem ação com liberdade do Espírito e nós ficamos presos nos nossos desejos, nas nossas vontades, nos nossos conhecimentos próprios, na nossa sabedoria, no nosso intelecto, longe de Deus, falando de Deus. Então, não desprezei as profecias. E o verso 21 fala e nos dá o entendimento quando é que nós desprezamos. Examinai tudo. Quando é que eu desprezo as profecias? Quando eu não examino. Isso é um ensinamento de Jesus. Isso daqui é uma ampliação dos apóstolos, dos ensinamentos de Jesus. O que que Jesus falou no capítulo 5, o verso 39 do Evangelho de João? O que está escrito lá? Examinai as Escrituras, examinai as Escrituras, examinai. É diferente de ler como você lê um jornal. Examinar as Escrituras é tempo. Vai exigir muito tempo de mim e de você, para a gente meditar, entender, compreender e então aplicar na nossa vida. O resultado não pode ser outro. É uma vida de transformação, de fortalecimento e crescimento, e as bênçãos do Senhor, começando pela espiritual, ministerial, nos alcançará. Então, não desprezei. Como que eu desprezo? Não examinando. Não examinando. Depois que examina, retende o bem. Esse reter o bem não é guardar o que é bem, o que é bom que está nas Escrituras, porque tudo que está na Escritura é bom. A lei é santa, justa e bom. Tudo que está na Bíblia é bom, porque ela nos ensina o caminho da vida e o caminho da morte. Quando nós aprendemos o caminho da morte, nós estamos aprendendo o que é bom, porque nós estamos sendo direcionados a andar pelo caminho, a não andar pelo caminho que vai nos levar para a morte. Então aqui não está dizendo retém o que é bom, está dizendo para reter aquilo que você examinou, que está na Bíblia. Está na Bíblia. Examina, retende o bem, guardar, retende o bem. O salmista diz, 119:11, guarda tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. É isso que Paulo está dizendo aqui. Retende o bem, ou seja, guarda, porque não adianta examinar, conhecer a vontade de Deus e não viver essa vontade. Não adianta nada. A mesma coisa você vai ver em Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus falando: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Olha só, primeiro o reino de Deus, primeiro ponto. A sua justiça, segundo ponto. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu tenho que buscar o reino de Deus,
e a justiça de Deus. Eu não posso buscar só o reino de Deus sem ter a justiça de Deus, pois a justiça de Deus está onde, Marcelo? Aqui, nas profecias. As profecias é a reta justiça de Deus. Então, primeiro, eu buscar o reino de Deus, através da palavra, vivendo essa justiça, que é vivendo a palavra de Deus. Ok? Abstém-vos de toda aparência do mal. Como eu vou me abster da aparência do mal se eu não sei o que é mal? Como eu vou fazer o bem se eu não sei o que é mal? Como eu vou fazer o mal se eu não sei o que é bem? Porque tudo que o homem entende é inverso a tudo que Deus ensina. O homem, ele chama o bem de mal e o mal de bem. Isso está escrito em Isaías, capítulo 5, versículo 20, você pode ler. Por que o homem faz isso? Por causa do pecado que está no homem. Porque o homem se deleita no pecado. Então o pecado é algo ruim. Mas só que o homem chama de bom. Por quê? Porque satisfaz a natureza pecaminosa. O homem se alimenta disso. Você está entendendo? Então, abstém-vos de toda aparência do mal. E algo aqui muito profundo nos Salmos 119, eu não posso deixar de ler para a gente entender isso aqui. Isso aqui é uma prévia para nós entender tudo isso. Olha só. Para você, abstém-vos de toda aparência do mal. Como? Ele está falando de ler as Escrituras, de examinar as Escrituras. Porque quando nós lemos, examinamos, o resultado é esse aqui. Olha só. Salmo 119, o verso 104. Pelo teus mandamentos alcancei entendimento. Pelo que aborreço, olha só, pelo teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Então, como que eu vou conhecer o que é certo e o que é errado? Pelos mandamentos. O salmista está dizendo aqui, pelo teus mandamentos, pela palavra de Deus, amém? Pela palavra de Deus, alcancei entendimento, uma mente renovada. Leu, teve o contato através da leitura, viu que aquilo que está escrito é o oposto da vida que está vivendo, e a pessoa, a partir daquele ponto, disse, não, eu não vou mais fazer isso, porque eu estava equivocado. Então, primeiro contato, ler. Segundo, entender e aplicar. Por isso que ele disse, eu aborreço todo falso caminho. Mas isso vem através do entendimento da verdade. Então, chegamos no texto tão conhecido, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. No sentido, nessa linguagem aqui, lâmpada, na época de Jesus, não tinha energia. Para a gente andar de um lugar para o outro, era tudo escuro. Então, não dava para andar sem uma lâmpada, uma lamparina, com óleo. Lembra da viúva, das 10 virgens? Então, lâmpada é a palavra. Porque a palavra, quando você lê, você entende, a palavra vai te direcionar no caminho que te levará à vida eterna. Assim como um homem não pode cair num buraco, porque ele tem uma lâmpada na mão, ele está vendo onde ele pisa. Ele não vai pisar no buraco, porque ele tem uma lâmpada e ele viu o buraco. Mas você está no escuro, vai cair dentro do buraco, porque está no escuro. Amém? Então, quando o apóstolo Paulo está falando isso aqui, abstém-vos de toda aparência do mal, você não pode isolar esse texto. Como que eu vou me abster da aparência do mal? Ou seja, fugir da aparência do mal. Como? Lê as profecias. O Espírito de Deus vai direcionar. Então vai acontecer o principal. A nossa vida será santificada. Quem vai nos santificar? O mesmo Deus de paz vos santifique. Quem que nos santifica? Deus. Como que Deus nos santifica? Por intermédio do seu Espírito, no verso 19. Deus e o seu Espírito. É Deus que nos santifica por intermédio do seu Espírito. O Pai, o Filho, vem fazer morada em mim e em você através do Espírito. Isso é Bíblia, tá bom? Em João, capítulo 14, você pode ver Jesus falando sobre isso. Aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que ouve o meu mandamento e guarda, aquele é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e meu Pai o amará, e nós
nos manifestaremos a Ele, nós. Jesus está falando, não eu, Jesus está falando nós. Nós quem? O Pai, o Filho, que haveria de se manifestar no povo de Deus por intermédio do Espírito. Judas, não Iscariote, disse: Senhor, como tu vais se manifestar a nós e não ao mundo? Ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei, e nós viemos para ele e fazemos neles morada. Morada, nós somos templo, casa de Deus, e Deus faz morada. O Pai, o Filho, faz morada dentro do crente por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então, qual é a nossa maior dificuldade na nossa geração? É de sermos santificados. A santificação fala tudo. A santificação é a transformação de caráter. A santificação é a transformação da vida espiritual, ministerial, o caráter, o comportamento dentro do lar, comportamento dentro do casamento, com os filhos, na sociedade, no trabalho, nas finanças. Tudo isso faz parte da vida de santificação. Pois a mesma Bíblia diz para nós sermos santos, como Deus é santo. O sentido de nós sermos santos, como Deus é santo, está relacionado à nossa natureza, à nossa prática e maneira de viver no cotidiano, que muitas vezes não coincide, não está da mesma forma que Deus quer, ou seja, não tem nada a ver com Deus. As obras são completamente das obras do Criador, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Amém? Então, primeiro princípio, lê a palavra de Deus. Você precisa tirar tempo para ler a palavra de Deus. Procurar compreender, aplicar na sua vida, e você verá o sobrenatural de Deus. Porque o Espírito Santo vai ter liberdade. Precisa dos mandamentos. Uma vez que nós estamos em Cristo, precisamos conhecer o que está na palavra de Deus. Para a gente não impedir a obra de Deus por intermédio do seu Espírito na nossa vida.